Jujutsu Kaisen módulo terminou e putz GG Akutami. Hoje a gente vai reagir aqui a um vídeo do meu mano Clavery. E antes de qualquer coisa, como a gente tá falando de Jujutsu Kaisen módulo aqui, eu queria deixar claro que eu acompanhei desde o primeiro capítulo, eu gostei demais de como se desenrolou tudo. Tem seus defeitos sim, algumas críticas que as pessoas fazem são justas, só que tem muita coisa que as pessoas reclamam demais. Então bora ver a opinião aqui do meu mano Clavery, bora pro vídeo que eu quero ver o que ele tem a acrescentar sobre. O Itadori vai seguir os passos do seu titio Sukuna, vai Será? virar um objeto amaldiçoado. Rapaziada, esse capítulo aqui, cara, a gente teve algumas informações bacanas, vai. Por mais que esse final de Jujutsu módulo tenha feito coisas que não agradaram grande parte da fandom, eu não termino esse capítulo, esse último capítulo de Jujutsu módulo, com a sensação de caramba, que merda de obra ferrada. Eu não Então, eu concordo e eu acho que a parte mais importante de ser citada é que a dinâmica nova ficou muito boa do Gegako Tami se concentrar somente na parte da escrita, enquanto o Yuji, não sei o que lá, esqueci o nome do maluquinho, Yuji alguma coisa, desenha. Primeiramente, porque eu acho que o desenho dele é ainda melhor do que o Gegako Tami. Eu gostava bastante do desenho do Gege, mas o desenho desse maluco é insano, cara. Ele manda muito. E segundo lugar, porque parece que tudo teve início, meio e fim do jeito que tinha que ser, sabe? Não pareceu que foi nada rushado. Ah, mas não teve luta de não sei quem. Ah, mas não teve isso. As pessoas queriam ver Itadori contra o Dabura. Só que uma luta entre Itadori e Dabura não ia existir luta porque o Itadori ia acabar com tudo, tá, rapaziada? Então, eu acho que nem deveria ter essa luta mesmo. Talvez deveria ter a conclusão da luta do Mahoraga contra o Dabura, e tudo bem. Mas em relação a Itadori contra Dabura, eu acho que essa luta não tinha motivo pra ter, sabe? Se fosse pra ter, era só pro Itadori chegar e aniquilar ele. Então, não teria nem graça. gostei de muita coisa, mas eu ainda fico feliz. Foi uma obra maneira de se acompanhar. Os capítulos estavam muito bons, muito bem desenhados. A narrativa do Gegako Tami sempre é maneirinha. Então, cara, vamos terminar feliz. Até porque Jujutsu possivelmente vai continuar. E eu quero falar com vocês sobre isso mais Ele no vai final falar do mais vídeo. pra Primeiro, frente. vamos passar rapidamente pelo capítulo aqui sobre o que importa mais também, porque a gente não vai ficar enrolando aqui, né? Isso aqui é basicamente o Itadori chegando na casa da Nobara e levando a bronca, porque ele desaparece e aparece só falando um Io com um panda na mão. Daí a Nobara briga com ele, ele pede desculpa. A gente tem essa página dupla aqui colorida, que tem os personagens tudo. O começo Inclusive, uma bela página colorida. do capítulo é a finalização do que estava acontecendo no capítulo passado em relação à discussão sobre os Kalians, né, lá na nave da Unax. E basicamente o que decide aqui é que, cara, a gente não quer matar os Kalians, mas eles vão ser uma ameaça, então a gente vai tentar, tipo, deixar eles vivos, mas afastar eles das crianças, porque eles são famílias também. E é isso aí. A gente vai pro polo do Maru e do Cross junto com o Tsurugi e a Yuka. Eles basicamente contaram essa história toda pro Tsurugi e pra Yuka, eles ficam felizes e tal, gostamos do desenvolvimento dessa história aí. E a gente vai pra casa do Tsurugi e da Yuka, onde a gente tem a mãe deles dando uma bronca deles, principalmente na Yuka. Uma coisa que eu acho muito engraçada é, tipo assim, como a gente vê os personagens se envolvendo numa parada muito sinistra, envolvendo maldição e sei lá, a gente se esquece que são só adolescentes, assim, no final da conta, né? Então, é isso. E aí quando você vê a mãe deles dando uma bronca neles, tu lembra, pô, é verdade, é só um bando de adolescente resolvendo coisa que provavelmente era pra um bando de adultos estar resolvendo, mas enfim. Porque a Yuka fez um monte de merda, né? Se a gente parar pra pensar, ela escondeu a sua doença, né? Ela escondeu o câncer da família inteira. Ela escondeu o lance que ela ia duelar contra um alienígena grau especial. Agora tá levando a bronca que merece por ter escondido isso tudo da família, né? Então a mãe aqui tá certa, na verdade, né? Porque as coisas terem dado certo não exclui o fato de que ela estava errada em esconder isso da mãe, da família. E aqui ela fala algo interessante, que uma das coisas, acho que uma das coisas que mais me deixaram putos com o final de Jutsu Módulo. Ela comenta ali que a família, principalmente ali a Maki, o Yuta, estariam muito orgulhosos. E ela comenta também que aquela pessoa também estaria muito orgulhosa deles. Aquela pessoa, o que dá pra entender? Quem O pai dela, né, provavelmente. é aquela pessoa? O pai deles, né? Que a gente já viu o pai deles aparecendo lá, mais pro começo de Então, provavelmente ele vai falar no futuro, que ele falou que vai falar sobre continuação de Jujutsu Kaisen módulo. Eu acredito que a continuação vai envolver o pai dele e deles dois, no caso. E esse gancho que passou aqui nesse capítulo final é justamente pra, tipo assim, deixar essa brecha aberta pra ter uma continuação, sabe? Porque esse maluco tem alguma coisa de muito errado com ele. A única aparição dele é pra falar com o Itadori ali, depois o cara simplesmente some e abandona a família. Alguma coisa de errado tem, e eu acredito que vai ser explorado na próxima obra aí de Jujutsu Kaisen, se ela vier a existir realmente, né? A gente não tem nenhuma confirmação exatamente. Espero que sim.
módulo, quando a gente tem uma das primeiras aparições do Itadori, a gente tem também a explicação de que o pai dos dois saiu de casa, né, foi atrás de algum objetivo que não sabemos, ele encontrou com o Itadori e é isso as informações que a gente tem. Tem tudo pro pai dos dois ali ter um desenvolvimento, uma história, um motivo pra agir que é, tipo, muito fora da caixa. A gente pensava o quê? Pô, talvez ele não aceita que a era moderna dos feiticeiros é muito mais fraca do que a era antiga e agora ele tá em busca de tentar, tipo, mudar isso. É por isso que ele saiu de casa, por isso que ele tentou contactar o Itadori, né? Porque é o feiticeiro mais forte. Todo mundo que leu o Jujutsu Módulo e fazia, né? Queria saber mais do mundo ali, de teorias, queria ver o pai da Yuka e do Tsurugi. E a gente pensava muito de que Então, eu também achava que isso era um defeito, sabe? De não ter mostrado. Só que, lendo de novo assim, eu percebi que provavelmente é pra ter uma continuação. Se não tiver uma continuação, aí pra mim é um defeito não ter explorado esse lado, porque deram muita importância pro pai dela, pra cena do pai dela, sendo que no final de contas, né, tanto faz que tanto fez. Mas se tiver uma continuação e envolver o pai dos dois, aí sim vai fazer todo sentido não ter aparecido aqui em Jujutsu Kaisen Módulo. ele ia aparecer ainda até o final da obra, seja como um aliado, seja como um vilão, se ele fosse, né, tentar fazer alguma coisa diferente ali, maquiavélica, pra aumentar o nível de poder do mundo, mas ele simplesmente foi ignorado. A gente não tem a aparição do pai deles aqui, a gente também não tem nenhuma menção sobre o que ele foi fazer, sobre qual era o seu poder, sua posição dentro do clã. Isso foi uma merda, mas não tem jeito. Na continuação aqui, a gente volta pra Itadori e Nobara, e eles estão basicamente conversando sobre o futuro, porque o Itadori conta que não vai nascer mais feiticeiros, mas que pode e provavelmente vai nascer espíritos amaldiçoados. Isso, então, ele chega e pede a ajuda da Nobara. Ele tava com muito medo, porque ele não sabia, ele tava ali num limbo entre ser uma maldição e ser um humano, igual o Choso estava. E aí ele fala que a ajuda que ele quer da Nobara é basicamente quanto a esse problema de que não vão nascer mais feiticeiros, mas ainda devem nascer maldições. Então ele fala que ele, Nobara, Todô, são os feiticeiros que ainda estão de pé, vão ter que ser responsáveis por exorcizar as maldições quando elas nascerem, antes que elas fiquem poderosas. Ele fala sobre ele querer voltar a conseguir amigos, né, sobre a fala do avô dele, né, pra ele morrer rodeado Inclusive, achei muito legal essa referência ao avô do Yuji no último capítulo, mas só isso mesmo que eu queria falar. de amigos, mas que isso não significa que tinha que ser os amigos da juventude dele. Pode ser amigos novos também. Quando a do nada fala, ele basicamente falou que ele só tá ali pra poder diminuir um pouco o clima tenso, porque o Itadori ficou um tempão sem visitar a Nobara, do nada voltou, então ele é basicamente um bichinho fofinho pra deixar a galera mais calma. Incrível. O Itadori foi até o depósito do clã Gojo pra pegar uma pelúcia por causa disso. O Itadori comenta também que eles vão treinar a atual geração de feiticeiros, porque os feiticeiros que ainda existem, eles vão ter que ser responsáveis por ajudar também a eliminar as maldições que acabarem surgindo aí eventualmente. Então ele vai ensinar também seus conhecimentos, principalmente de técnicas de barreira, pra tentar fazer algo parecido com a barreira do Tengen. E aqui esses 3 quadros são 3 coisas bastante legais que ele fala. Então, aí é uma pequena crítica que eu tenho a isso aqui, porque eu acho que esses quadros aqui deveriam ter tido mais atenção, mais páginas, mas enfim. Principalmente Bobeira, ele provavelmente vai explicar o que cada um dos quadrinhos está dizendo, mas bora lá. última. A primeira aqui, ele fala que eles vão procurar pessoas que nascerem na próxima geração que derem um mínimo indício de restrição celestial, porque essas pessoas ainda vão ser muito úteis pra derrotar as maldições, já que as pessoas que nascerem ali normais e sem energia amaldiçoada não vão conseguir fazer nada, mas as pessoas que nascerem sem energia amaldiçoada, porém com restrição celestial, se colocarem uma arma amaldiçoada na mão delas, elas vão conseguir matar as maldições. Então eles vão procurar essas pessoas, treinar elas, e aqui, o segundo aqui, o ponto que ele toca é justamente, né, criar bastante arma amaldiçoada. Vamos criar armas amaldiçoadas em massa, enquanto a gente ainda consegue fazer isso. Porque nas próximas gerações, quando não tiver nenhum feiticeiro, criar armas amaldiçoadas vai ser impossível. Porém, as pessoas que nascerem com restrição celestial vão precisar dessas armas para poder derrotar as maldições que surgirem. Então a gente tem que ter armas amaldiçoadas em massa aqui existindo para poder entregar para essas pessoas. E o último ponto que ele fala é basicamente sobre a ideia dele de querer virar um objeto amaldiçoado depois de morrer. Porque basicamente o que ele E aí, outro gancho também pra ter uma continuação. Mas se for pra usar dele como objeto amaldiçoado, sei lá, como os dedos do Sukuna se dividissem igualmente ali, tem um pequeno problema que é, aí a gente ia ter outro time skip de, sei lá, mais 80 anos, mais 30 anos, mais 50 anos. Porque se for assim, aí já não me agrada tanto não vou mentir. Porque a gente já tem um universo bem estabelecido, todas as regras do jogo foram mudadas, vamos dizer assim, em Jujutsu Kaisen módulo. E se você passar mais 80 anos, já vai ter tido o resultado de tudo isso. Então, teoricamente, era pra a paz finalmente chegar, né? Daqui a esses tantos anos depois que acabou o Jujutsu Kaisen módulo.
Mas a gente não sabe bem como vai desenrolar, né? Enfim, depende muito de como é que vai ser utilizado isso para as continuações. Quer fazer aqui é o inverso do que acontece em Tóquio. Atualmente, maldições só nascem em Tóquio, ou pelo menos a grande massa é em Tóquio. Isso porque foi divulgado pra mídia, pro mundo em geral, de que só nasce maldição em Tóquio. O que não era uma verdade, mas como as pessoas direcionaram o medo delas de maldição pra Tóquio, então realmente começou a nascer só em Tóquio. Então a mentira virou realidade. O que Itadori quer fazer é algo reverso. Ele quer mostrar, né, que ele é o brabão e que ele vai proteger todo mundo, que com ele vivo é impossível as maldições dominarem o mundo, basicamente fazendo as pessoas perderem medo de maldição e acreditarem, né, nessa lenda de que é Itadori Yuji. E se isso acontecer, então quando ele virar um objeto amaldiçoado, esse objeto amaldiçoado também vai ser absolutamente poderoso, porque vai direcionar toda essa energia, esse poder para esse objeto amaldiçoado. Mas também não é esse o único propósito. Ele fala que se no futuro for necessário as feiticeiras, as pessoas do futuro precisarem de energia amaldiçoada, então vai ter o objeto amaldiçoado. E aí que ficaria interessante o gancho pro futuro usando os dedos dele. Eu não sei se ele vai dividir em dedos como Sukuna, né? Eu acredito que devam ter outras formas também de dividir a alma, mas seria bem interessante se ele usasse os dedos mesmo como até uma referência ao seu titio Sukuna, como o Kleber falou. Do Itadori, né? Que alguém, se alguém tiver menos senso de higiene, ela pode engolir e acabar voltando a ter energia amaldiçoada. Muita coisa também, né? Porque é o Itadori. Ele mesmo fala que enquanto ele estiver vivo, ele vai procurar um. Mas assim, é dito que se você come o objeto amaldiçoado aí, você tem uma pequena chance de sobreviver. Provavelmente você simplesmente morreria. Ou então encarna, né? Que foi o que aconteceu com o Itadori e o que aconteceu com o Megumi também. Só que, como é que você sabe se uma pessoa tem capacidade para poder receber esse objeto amaldiçoado e ficar vivo, legal? Ou então a pessoa vai engolir e simplesmente vai morrer instantaneamente? É complicado, né? Você deixar ali com um legado, mas ainda mais o do Itadori, que é muito mais poderoso do que o dedo do Sukuna. Sei não, cara. Meio perigoso isso aí, né? Máximo de. Fora que se alguma maldição tiver acesso, por exemplo, a um dos dedos do Itadori também, vai saber o quão forte vai ficar essa maldição. No Jujutsu Kaisen lá no início, mostra tipo maldições normais quando estavam em contato com os dedos de Sukuna viravam maldições de nível especial. Agora, sei lá, acho que se alguém entrar em contato com o dedo do Itadori vai virar uma maldição de nível desastre, sabe? Uma maluquice, velho. Objetos amaldiçoados possíveis para ele conseguir comer e aumentar ainda mais o seu poder. E aqui é basicamente o Itadori falando que ele ainda não sabe como que ele vai fazer isso, eles ainda dão a entender, né, de que o Megumi realmente morreu, quando eles falam que, principalmente o Itadori que fala, na verdade, que caramba, eu queria começar a ver como é que faz isso, mas nessas horas alguém como o Megumi faz muita falta. Como se é, tipo, o Megumi inteligente e tal, faz falta. Então o Megumi realmente morreu. A gente não sabe quando, nem como, mas ele Queria muito saber como é que meu mano Megumi veio a falecer, né? Era um personagem tão importante ali pra história que faltou um pouco desse esclarecimento, mas tá tudo bem também. né, já foi de vala, algo que a gente tinha dúvida ainda, né? E poderia acontecer igual com a Nobara aqui, pô, tá velha, mas tá viva. Outra coisa que eu pensei muito, cara, será que a Nobara, ela conseguiu alcançar, assim, patamar elevado? Talvez não um grau especial, ou talvez sim também, a gente não sabe. É igual. Ah, eu acho muito difícil. Tipo assim, o requisito pra você ser Grau especial não é exatamente ser forte, sabe? Ser forte acaba virando também o requisito, mas não é só isso. É tipo ter potencial pra destruir uma nação inteira, sabe? Um país inteiro. E eu não consigo ver a técnica amaldiçoada da Nobara atingindo um nível, mesmo que ela fique muito forte, atingindo um nível em que ela consiga destruir a nação inteira. Sei lá, eu tô pensando agora, talvez usando aquele grampo lá e chegasse a proporções gigantescas com muita energia amaldiçoada, mas é muito difícil. Assim, não tô dizendo que ela não tem capacidade, porque depende muito de como é que ela evoluiu e tudo mais durante os anos. Às vezes aprender a usar uma técnica de um jeito que a gente não faz nem ideia, né? Mas eu não vejo esse potencial na técnica dela pra isso. Mas não acho que é impossível. Grau 1 com certeza ela era, velho. Ela chegou. Porque ela tava no processo de. Em Shibuya ela tava no processo de avaliação, antes dela perder o olho, né? E ela já tinha um nível ali, de igual pra igual. Ela exterminou lá um dos irmãos ditadores junto com ele. Usou o Kokusen, tem uma técnica muito roubada. A técnica da Nobara é muito roubada. Nobara é extremamente subestimada, cara. Uma coisa também que poucas pessoas falam sobre o Jujutsu Kaisen. O próprio Gojo falou uma vez, cara, você só é limitado pelo quanto que você consegue interpretar da sua técnica. Sim, isso é verdade, mas depende também, né? Tem técnica que, tipo. Por exemplo, o Aoi é um cara muito forte. O Aoi é estupidamente forte. Só que a técnica do Aoi não, tipo, eu não consigo ver como ele se tornaria um feiticeiro de grau especial. Como ele atingiria potencial para destruir uma nação inteira, sabe?
mesmo ele sendo um dos mais fortes. E eu acreditando que ele consegue, com poder ali, luta, porradaria, ele consegue rivalizar com alguns graus especiais ali. Só que mesmo assim, e ainda mais com treino e tudo mais no futuro, que eu tô imaginando, né? Mas mesmo assim eu não consigo imaginar ele se tornando um grau especial. Amaldiçoada. Então, a manipulação de sangue nas mãos do Chozo era uma técnica grau 1. Na mão do Itadori é uma técnica grau Na mão especial. do Kami, Isso não então, pede. era Então, é aquilo, né, velho? nada. Pode ser que a Nobara tenha conseguido elevar a técnica dela lá do bagulho dos bonecos pra um nível de grau especial. Seria maneiro também, mas grau 1 é completamente possível. Não Sim, só sim. possível, Possível- como é verdade, quase é. já foi realidade. E ela teria o poder, né, de uma grau 1, porque a técnica dela é poderosa, mas ela pode ter alcançado também técnicas de barreira, como domínio simples, expansão de domínio mesmo. Ela pode ter aprendido a se curar, né, usando a técnica reversa. Passaram muitos anos, pô. Ela teve tempo pra poder se aperfeiçoar. Fora que, pô, o Itadori, grau especial absoluto, depois do final de Jujutsu Kaisen, sabia fazer tudo. Expansão de domínio simples, se curar e os caramba 4. Megumi, por ter o Sukuna no corpo dele, tudo que o Sukuna fez, com certeza ficou ali, ó, gravado na memória do Megumi. Uma coisa que eu queria saber sobre isso exatamente que ele tá falando, se as coisas ficaram gravadas no corpo do Itadori, tudo bem que ele ficou mais tempo com o Sukuna dentro dele. Mas não era pra algumas técnicas do Sukuna terem ficado gravadas dentro do Megumi também? Talvez ficou, né? A gente não sabe. Mas assim, é de se pensar, cara. Facilitou muito pra ele aprender expansão de domínio, completa, no caso, se curar, tudo isso. Inclusive, sobre expansão de domínio do Megumi, eu acredito que a expansão de domínio do Megumi, no seu potencial máximo, não é muito próxima do que ela já é, sabe? Tipo, ele tava com a mentalidade de expansão de domínio com a barreira fechada, mas tendo o conhecimento que ele obteve aí das memórias do Sukuna de como fazer uma expansão de domínio aberta, sem barreira, eu acho que a expansão de domínio dele vai ser sem barreira mesmo, e só tem que arrumar um jeito de que, sei lá, funcione, né? Que seja funcional essa expansão de domínio. Mas eu acredito que seria muito legal se o Megumi tivesse expansão de domínio sem barreira também. Ia ser sinistro. Com certeza foi mais fácil pra ele aprender depois, assim Com como certeza. foi pro Itadori por conta da presença do Sukuna. Só ela ia ficar pra trás, e ainda mais ela com um ego altíssimo, duvido, filho. Então ia ser muito maneiro, mas enfim, lógico que a gente nunca vai ver isso. Tem expansão de domínio da Nobara aqui no canal. Se Nunca você vai não pesquisar saber aí, isso. ó, é um dos primeiros vídeos do canal, mas é só teoria também, né? E aí, basicamente, isso aqui vai encerrar a participação do Itadori e da Nobara aqui em Jujutsu Módulo, que, cara, eu gostei. A presença do Itadori, eu gostei, porque eu queria, lógico que eu queria ver uma luta dele, tipo, pau a pau com alguém ali, talvez contra o Dabra, por mais que eu acho que não Não ia é, ser não pau é. a pau, o Dabra ainda tá numa desvantagem absurda, mas mesmo assim, eu queria. É igual eu falei, eu também queria ter visto o Itadori lutando com alguém, sabe? Só que chega um momento quando você entende que, tipo assim, tá, o Itadori tá muito acima de tudo. Que não faz nem tanto sentido ver ele lutando. Ia ser só pra ver ele farmando aura, sabe? Ia ser legal pra caramba, mas não tem muito motivo. Agora, eu fiquei mais assim que eu queria ter queria ter visto mais do Dabura, cara, lutando. Mas não tivemos, né? Então tá tudo bem. Ver um duelo ali do Megumi não, do Itadori com alguém decente. Alguém que tivesse, pô, uma mínima luta, pô, porque com o Mahito foi um estupro de presídio, irmão. Não foi luta. Não precisava né? usar Foi essas um abuso. palavras, A gente não mas- teve isso, mas o que a gente teve também foi muito bom. Tipo, foi muito brabo ver o Itadori molestando o Mahito. Foi muito brabo ver o Itadori molestando os randola lá, os figurantes com a manipulação de sangue. Ele tacando um desmantelar que, pô, explodiu um bairro inteiro, mais que um bairro inteiro. Então, cara, foi muito da hora. Foi da hora, tá? Foi bom a participação do Itadori. Até nesse final também, né, com o Maro lá, com o plano do Maro pra poder fazer todo esse lance. E também agora, né, com essas ideias, esses planos do Itadori pro futuro. Então foi algo muito bom de se ver. Aqui, cara, é um papo político que, sinceramente, eu acho que ninguém aqui dá muita bola, né? Basicamente, Pior que é verdade, cara. Eu juro pra vocês. Essa parte de Jujutsu Kaisen trama política eu li, sabe? Li. Mas é tão. Tá. Vamos, quero ver o que acontece aí pra frente. A gente quer saber mais da história do que dessa parte assim de politicagem, sabe? Eu acho tão bobo. eles falando que, pô, a gente vai divulgar que não vai nascer mais maldição, mas não vamos divulgar que não vai nascer mais feiticeiro. E a gente possivelmente depois vai ter a galera assimilando de que isso tudo das maldições aconteceu graças aos alienígenas, porque foi quando eles chegaram que começou essa palhaçada toda, e aí agora não nasce mais maldição. Então eles vão ficar bem vistos pela comunidade, já que eles ajudaram a extinguir as maldições. Mas mais pra frente, quando começar a dar merda, pode ser que isso volte contra eles, e aí queiram culpar os alienígenas por conta disso tudo. E aí o Itadori já alertou e intimidou
convidou o Uzami a falar, ó, irmão, você tem que falar pro alto escalão que isso aqui foi ideia minha, tá? O que o Maru, os alienígenas fizeram foi sobre minhas ordens e se precisar liga pra mim, pai. E é basicamente isso. Aqui a gente tem também ali uma transmissão, né, a galera vendo uma transmissão aqui da luta do Mahoraga versus o Dabra. Ele fala é que o mesmo bicho que lutou contra Satoru Gojo, que Satoru Gojo derrotou e que todo mundo achava que esse demônio tinha morrido, ele apareceu de volta. E aparentemente ali, pras pessoas do mundo ali comum, o Mahoraga é tipo um demônio, um bicho do malzão e tal, e o Gojo é o herói que matou ele. E agora a gente tem o Dabra sendo visto pelas pessoas aqui, pelo apresentador, como o herói, o alienígena que é o justiceiro. E é engraçado que, na verdade, é totalmente o contrário, né? O Dabura tava contra os humanos, contra a humanidade. E o Mahoraga que foi visto como o vilão, cara. Mas tudo bem. Que veio aqui salvar o povo do Mahoraga. A gente tem aqui ó, uma imagem do Mahoraga de 2018, né? Parece que as filmagens do Gojo contra o Sukuna rolam até hoje. E a Então, gente tem também filmagens... mas, vamos lá. Não era para as pessoas nem entenderem o que tá acontecendo, né? Que ninguém consegue enxergar maldições, energia amaldiçoada de qualquer jeito. Agora imagina uma câmera que consegue capturar as maldições e energia amaldiçoada assim a seu bel prazer. Isso é uma coisa que também que eu achei meio. Mas tá tudo bem também. Não faz diferença do nenhuma. Mahoraga contra o Dabra. Tudo isso aconteceu graças ao Uyui. Só que, cara, é aquilo. É o Uyui. O Uyui não tem técnica de manipulação de Ah, corpo. mas provavelmente alguma dessas crianças aí deve ter herdado, né, da Mei Mei, do sangue deles, né? Não sei se eles são clã ou alguma coisa, mas como é parente, né? Imagino que alguma das crianças tem. Essa aqui é a cópia cagada e cuspida da Mei Mei, inclusive. Não sei se é só pelo corte de cabelo e pelo estilo de roupa, mas meu Deus do céu. Porque aqui fala, né, que tudo isso foi Inclusive, não é muito estranho que todas essas crianças se parecem demais com o Yu Yu e com a Mei Mei? Será que não rolou nada estranho? Acho que é melhor nem pensar muito sobre isso, né? Porque... gravado através dos corvos do Uyui. Acho que é o Uzami que fala aqui, né? Mas o Uyui não tem corvo. Então, de duas, uma. A primeira, uma dessas crianças aqui herdou a Que é o que eu técnica imagino que da deve ter Mei Mei e acontecido. consegue controlar corvos. É uma possibilidade. Ou a segunda, que também é uma possibilidade. Isso aqui é a Mei Mei e o Uyui. Porque vamos lembrar, o Uyui ele tem técnica de troca de corpos. Então ele pode ter Mas consegue dois corpos? Ah, não, agora eu entendi. É os duas pessoas. Você quer uma pessoa só com as duas almas, vamos dizer assim. Aí... trocado de corpo com a Mei Mei, o que deixa a situação ainda mais esquisita, mas enfim. Ele pode ter trocado de corpo com ela e agora ele também tem ali a técnica da manipulação de corvos pra poder Eu acho usar que e não, fazer é. os vídeos e tal, que é uma possibilidade bem plausível também. O que continua aqui é a galera jogando beisebol, falando que beisebol é bom pra enturmar o pessoal e nego falando que, de nação, a nação é feita por pessoas e não pessoas são feitas por nação, que não sei o que não sei o que lá. E a gente tem algo até interessante sobre a técnica do Maru e do Cross, que eles falam que não, a nossa técnica aqui, o Maru que fala, né, ela tem a ver ali com harmonia e caos, mas eu acho que isso tudo culmina numa técnica que tem a ver com desejo. Agora tá explicado então, né, porque consegue fazer tudo que é conveniente pro roteiro, porque é o desejo. Se o desejo dele é manipular o Marrito pra poder mudar a humanidade inteira e tirar maldições da existência, o desejo... Então, eu também achei meio estranho o jeito que foi explicado. Acho que não explicou muito bem. Porque, assim, dá a entender que tudo que eles desejam acontece. Só que não pode ser jogado assim desse jeito. Senão, sei lá, ele desejava que o irmão dele melhorasse quando tinha sido golpeado lá naquela hora e tudo tinha se resolvido. Mas não é assim que as habilidades deles funcionam, né? Então alguma coisa ficou mal explicada aí. Ou a tradução não ficou tão bem feita, né? Que eu li dele é traduzido isso, então de vai formas acontecer. 100% Tipo isso, oficiais. entendeu? Eu acho que é uma técnica quebrada, filho. Técnica quebrada do cacete. Papo É. reto. A gente tem aqui o finalzinho Independente deles é quebrado. conversando e tal. E a cena muda. A última página que é maneirinha também, né? Que a gente vai lá pra Yuka Isso é conversando bizarro, com aquela tá, essa cena cozinheira, aí, né? Que inclusive. tinha aparecido lá nos primeiros capítulos, quando teve ali a confraternização dos alienígenas com os feiticeiros e tal. E ela tá basicamente falando sobre a vida amorosa dela, que é tranquilo, não sei o que. Ela olha pra trás aqui e aí a gente tem o Dabra, né? Porque não é confirmado que é o Dabra, mas É o que se imagina, né? Yuka, né, tem uma expressão de susto, porque ela viu o cara que quase molestou ela na porrada. E isso aqui, aparentemente, pelos que os vazadores falaram, é a mesma onomatopeia de que rolou lá quando o Dabra tava tentando passar pela porta e bater o chifre na porta. E Ah, isso aí eu não sabia, tá? Informação interessante aí. estivesse fazendo isso de novo. Mas Mas o que eu queria entender é uma coisa. Se esses dois namoram, como que eles vão ter relações carnais, vamos dizer assim, o alienígena e ela? Ah, você não precisa saber disso. Não preciso saber, mas eu sou curioso, cara. E aí eu fico, porra.
sei lá, Basicamente temos então o estranhão, velho. Dabura aqui como o cafetão que veio buscar sua puta pra poder Não, voltar e não, casar com não, ela. não. Aí parou. O Jutsu módulo terminou. Como eu disse, eu não termino isso aqui na depressão pura, não. Tipo, Não, não, caramba, foi bom, que foi bom. lixo horrível. Não, tem as partes que eu não gostei, claro, mas eu aproveitei muito essa obra, eu gostei muito, Também eu sou curti. grato também a Jujutsu Kaisen. E é aquilo, da mesma forma que quando o Jujutsu acabou, que mesmo tendo muita coisa que não me agradou, eu quis terminar feliz, porque foi uma obra muito boa pra mim e que eu não queria terminar com a sensação de, nossa, que desgraça. Jujutsu módulo é a mesma coisa. E tem mais, a gente possivelmente... Cara, mas eu gostei mais do final de Jujutsu Módulo do que do Jujutsu Kaisen normal. Assim, o final de Jujutsu Kaisen, eu achei que ele terminou legal, terminou feliz, terminou tudo bem. Só que Jujutsu Kaisen Módulo foi muito redondinho, sabe? Tipo, parecia que tudo foi bem planejado do jeito que ia acontecer. Então, me satisfez mais. Acho que o que tinha de ponta solta parece que foi tudo deixado propositalmente. E de resto foi tudo bem fechadinho. Quem tinha que aparecer, apareceu, sabe? Então, assim, a história foi bem desenrolada. O conflito ali foi resolvido de um jeito que, pô, super plausível de acontecer de verdade. Não tem nada forçado, sem nada de roteiro. Então, pô, gostei, cara, do final de Jujutsu Kaisen, de verdade. vai ter uma continuação de Jujutsu Módulo. Não tem como eu dar Sim. uma confirmação exata pra vocês, porque, tipo, acabou de sair o capítulo, a gente não tem o capítulo oficial, a gente não tem ainda nenhuma informação sobre essa nova obra de Jujutsu, mas pelo que os vazadores falaram, deu a entender de que Jujutsu vai ter uma continuação depois de Módulo. Aí não dá pra gente saber, né, se vai ser, tipo, uma continuação exata mesmo de Módulo. Só espero que essa continuação, acho que eu já falei isso, mas vou falar de novo. Continue no mesmo sistema do Yuji lá desenhando e o Gege só escrevendo, porque ficou muito bom. E que sejam lançamentos como funciona, por exemplo, em JoJo, que tem as partes bem divididinhas. Cara, e que Jujutsu faça isso, assim, tenha outras partes aí. Jujutsu parte 3 agora vai sair e saia redondinho, assim, sei lá, 50 capítulos, 40 capítulos, 30 capítulos, que seja. Historinha bonitinha, início, meio e fim. Gege escrevendo desse jeito eu senti que funciona muito melhor, cara. Seguindo a partir do que Módulo foi, ou se vai ser uma continuação, no Essa caso, aí tem que, tipo, tem que ver, um né? spin-off mais antigo, algo que aconteceu antes, ou uma continuação. Não, um spin-off que eu queria era que do passado, assim, passado mesmo, o primeiro ano de escola do Gojo e do Geto, pra entender como é que eles desenrolaram um pouco mais a amizade deles, ver alguns feitos deles se descobrindo como feiticeiro, deve ser interessante. Mas aí não sei se viraria, sei lá, às vezes alguém um dia vai fazer uma novel disso, mas eu acho muito difícil ter um mangá inteiro só sobre isso, né? Que fale sobre um outro personagem nesse mesmo período aqui de Jutsu Módulo, tipo, o próprio pai do Tsurugi e da Yuka, mas aparentemente vai continuar. Então, lógico, a gente não sabe se vai ser agora mesmo, vai continuar agora, ou se vai ter um tempo também, igual aconteceu, né? Um tempo entre Jujutsu e Jutsu Módulo, e aí vai ter um gap aí pro Gege escrever, depois vai começar a ser publicado. Então pode ser isso, como pode ser também que daqui a 2 semanas seja anunciada a próxima obra de Espero Jujutsu, que que o Gege queira trabalhar com Yuji ainda. Pode ser que sim. Yuji, no caso, o desenhista, né? De Módulo, que é muito bom também. O cara desenha Muito pra bom cacete. ele. Semana que vem, Elogiei provavelmente a ele gente várias vai vezes. ter aí anúncio de Hunter x Hunter Hunter x voltando, Hunter. porque o Togashi entregou 10 ou 20, acho que foi 10 capítulos pra Shueisha, então possivelmente a gente vai ter agora mais 10 capítulos de Hunter x Hunter saindo semanalmente aí. Eu acho que eu quero gravar sobre, porque Hunter x Hunter Grave sobre, mano. Hunter x Hunterzinho é muito god, cara. Hunter x Hunter é meu mangá favorito, pra ser bem sincero, assim, de todos, cara. Os mangás que eu mais acompanhei, assim, foi o Hunter x Hunter e o próprio Jujutsu, cara. Eu gosto é muito bom, tá muito bom esse arco, então eu quero falar sobre Hunter x Hunter. Jujutsu, vamos esperar, né? Vamos aguardar, vamos ver se daqui a 1 ou 2 semanas a gente não vai ter o anúncio de uma próxima Tomara, obra. tomara. Se não tiver, então possivelmente vai demorar aí um bom tempinho, talvez alguns meses, pra Eu acho que vai demorar um pouquinho, mas poder a anunciar a esperança é que próxima obra saia de mais Jujutsu, rápido porque possível. tudo deu a entender que o Gege Akutami quer continuar com Jujutsu. Eu realmente não esperava isso. Eu achava que depois de Jujutsu ter acabado, o Gege Akutami iria continuar assim, publicando obras, igual ele comentou que queria continuar publicando, mas outras obras, sobre outros temas, outros personagens, outros mundos, mas não, ele quer continuar com Jujutsu. Eu gosto disso, tá bom? Mas se ele Ele vier criou um com outra universo obra, eu vou muito gostar rico, é mais muito ainda. Eu difícil as queria ver pessoas também se o conseguirem, Gege né? Akutami pode fazer em outros universos, criação de mais universos, se ele é mesmo só limitado a Jujutsu, ou se ele pode ser ainda mais criativo e partir pra outras coisas, né? É. Outros conceitos, seria legal também. Com Jujutsu acabando, eu com certeza vou passar fome, então considera virar Não, membro não. pra poder me salvar da morte. Isso aí, rapaziada. Vão lá no canal do meu Mano Clever, se inscreve lá também. O conteúdo dele é muito divertido, muito engraçado. Eu curto demais, assisto muito em off aí os vídeos dele. E aí quis trazer aqui pro canal pra gente assistir junto também. No mais é isso, se inscreve aqui no canal também, deixa o like aqui no vídeo também. Até o próximo vídeo, valeu, falou, tchau.